Oi, turma! Vamos estudar? Hoje o nosso assunto são números decimais. O que vem a ser isso? Os números decimais, gente, são números não inteiros, expressos por vírgulas e que possuem casas decimais. Vamos entender um pouco mais. Como podemos observar, então, uma característica marcante deste número é que ele é formado por uma parte inteira e por uma parte decimal. Ou seja, os números que estão à esquerda da vírgula, estes números serão denominados a parte inteira. Os números que se encontram à direita da vírgula, esses números são considerados a parte decimal dele. É importante observar que quando nós formos fazer uma soma ou uma subtração com os números decimais, é importante a gente manter os números inteiros debaixo dos números inteiros e os números decimais alinhados com os números decimais. Ou seja, nós poderemos manter a vírgula para sabermos exatamente aqui aonde que nós vamos colocar essa vírgula do número decimal. Então, vocês podem observar números decimais alinhados, números inteiros alinhados também. Podemos perceber no nosso dia a dia que nós lidamos com os números decimais muito mais do que nós imaginamos. Nós só não nos atemos a isto, gente, porque não nos foi chamada a atenção. Vamos observar, por exemplo, neste bolo aqui de morango. Se eu pego uma fatia deste bolo em que está dividido em 10 partes, eu não tenho 1/10 da fração? Então, eu posso fazer na forma fracionária representar 1/10 ou eu posso escrever na forma decimal 1/10. É assim que nós podemos ler. Ou, por exemplo, se eu pegar 3 fatias desse bolo, eu tenho na forma fracionária 3/10 ou na forma decimal 3/10. Vamos entender um pouquinho mais? Vejam agora outro exemplo de um número decimal. Por exemplo, se eu tenho aqui um tabuleiro em que saíram do forno 100 pães. Se eu pego um pãozinho daqui, eu posso representá-lo no formato de fração, 1/100. Ou eu posso escrever na forma decimal, que vai ficar 0,01. Mas eu não leio assim não, eu leio 1/100 também. Agora vejam bem, se eu me deparo com uma compra numa padaria em que o valor é R$ 6,75 que deu no total, eu quero dizer para vocês que o 6 representa as unidades de real e os 75 são os centavos de real. É visto isso que eu estou falando com vocês. Nós já nos deparamos com esses números desse jeito. Nós é que ainda não tínhamos prestado atenção. Vejam bem, se eu me deparo com algo agora em que eu vou ter 1000 pedacinhos, um pedaço desta parte será 1/1000, que eu posso representar na forma fracionária, como já havia aprendido, 1/1000, ou representar o número em forma decimal. Vejam vocês que agora nós vamos nos deparar com um número não inteiro. Então, eu quero dizer para vocês, chamar a atenção, que o número 42 é a parte inteira. Agora, 397 lê-se que aqui nós temos os décimos, centésimos e milésimos. Então, nós lemos 42 inteiros, 397 milésimos. Vamos ver outro número aqui. 25, 42.
Vamos ler 25 inteiros e 42 décimos centésimos. Se eu vou ter o número, vou ler 17 inteiros e 3 décimos. Então, de acordo com a quantidade de números que eu tiver depois da vírgula no lado direito dela, é que eu vou ler os números decimais. Deu para entender? Eu espero que sim.